Olá, alunos! Vamos continuar então a nossa disciplina? Na aula passada, nós falamos das características, da nossa redação oficial, muito importante, para as questões da Fundação Carlos Chagas. Falamos das partes essenciais ali que compõem a nossa correspondência, pronome de tratamento, fecho, identificação do signatário, vocativo, e começamos a falar dos pronomes de tratamento. É bem importante essa parte, porque nós temos aquele mito, quando usar Vossa Excelência, quando usar Vossa Senhoria, Temos essa situação e também como que nós vamos programar isso, como que nós vamos fazer. E vocês vão ver que é muito fácil, tá? Aí no teu manual está dizendo o seguinte com relação à colocação dos pronomes de tratamento. Está dizendo assim, os pronomes de tratamento ou de segunda pessoa indireta apresentam certas peculiaridades com relação à concordância verbal, nominal e pronominal. E daí explica, gramaticalmente o que isso quer dizer com relação à concordância verbal. Está dizendo que o verbo concorda com o substantivo que integra a locução com o seu núcleo sintático. Super fácil, Já lembramos de tudo. Mas realmente é muito fácil. Quero comentar que tem muitas provas que tá vindo, fora a característica da Fundação Carlos Chagas é cobrar essa concordância na prática, mas já está vindo na teoria. Então eu fiz um esquema bem tranquilo aqui para vocês, só a gente realmente entender. O que quer dizer isso, tá? Na nossa concordância, vamos falar da verbal primeiro, que nós aprendemos, o verbo concorda com o sujeito no tempo e no número. Então, singular, singular, plural, plural. Quando nós temos lá na nossa redação oficial, Vossa Excelência está atarefado? Quem está atarefado? Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência acaba sendo o sujeito. Vossa Excelência é uma locução. Vossa Excelência. Será que o verbo concorda com vossa, indo para a segunda pessoa, como nós sabemos? Ou será que concorda com senhoria, que é um substantivo? É aí que está a diferença, porque o vossa que está ali não quer dizer que o verbo está na segunda, deve ir para a segunda pessoa, mas sim com quem a gente está falando? Com ele ou ela, a senhoria. Então o verbo sempre vai ficar conjugado na terceira pessoa. Desta forma, os possessivos também vão ficar na terceira pessoa. Então nunca vamos usar o te e o vos. Sempre vamos usar o seu, sua, seu, suas. Fazendo aqui uma linguagem mais lúdica, para nós aprendermos, eu já comentei com vocês sobre essa situação aqui, tá? As três pessoas do discurso. Então, para que haja uma comunicação, nós temos que ter quem fala, com quem se fala e do que se fala o assunto ou de quem, se a gente está falando de uma terceira pessoa. Essas três pessoas do discurso, elas correspondem as três pessoas gramaticais. Então, nós temos ali a primeira pessoa gramatical, eu, nós, a segunda, tu e vós, a terceira, ele e eles. Quando nós estamos falando com alguém diretamente, nós estamos falando com a segunda pessoa gramatical, porque a primeira é quem fala. Então, nós temos aqui, por exemplo, quando eu coloco no meu discurso, solicito, solicitamos, ratifico, ratificamos. Então, na primeira pessoa do discurso, o verbo vai sim para a primeira e para a terceira pessoa. Tanto que tem questões de prova que vem com essa, Que o fato de você utilizar o verbo na primeira na primeira pessoa do singular ou do plural, você estaria ferindo o princípio da impessoalidade. Claro que não, Quem é impessoal é o serviço público. Quem está falando e não na colocação do verbo, Agora, quando a gente está falando com alguém, nós usamos ali
o tu e o vós. E o assunto, ou se a gente estiver se referindo a uma terceira pessoa no nosso discurso, a gente também vai usar a terceira pessoa. Então ali na tua apostila está dizendo o seguinte, por exemplo, com quem nós estamos falando? Estamos falando com Vossa Senhoria. Veja só, Vossa Senhoria é homem ou é mulher? Nós não sabemos. Apesar de que vossa é o possessivo feminino, o masculino seria vosso. Mas nesta locução, nós não temos ali como saber se é homem ou mulher. Por isso que nós não usamos crase antes de pronome de tratamento, porque nós não temos como identificar se é homem ou mulher. Tá aí a grande dica e vem muitas questões de prova com crase antes de pronome de tratamento, tá? O que o texto está dizendo? O pronome de tratamento, como eu disse na aula passada, é um termo que nós usamos no lugar do substantivo próprio, que é o nome da pessoa. Então, ao invés de nós chamarmos pelo nome, nós usamos Vossa Senhoria. Quando nós estamos usando esse pronome de tratamento, nós nos dirigimos à pessoa indiretamente, né? Como se nós estivéssemos chamando ali de um nome genérico. Então, veja só, o verbo está dizendo ali, né? Embora estejamos falando com quem se fala, com a segunda pessoa gramatical, o verbo vai concordar com a terceira pessoa, né? Foi exatamente isso que o nosso manual disse. Vossa Senhoria é uma locução e o verbo concorda com senhoria e não com o vossa. Muita gente confunde isso. Como seria um exemplo? Vamos colocar aqui no quadro o verbo nomear no futuro do presente. Então temos eu nomearei, tu nomearás, ele nomeará, nós nomearemos, vós nomeareis, eles nomearão. Se nós utilizássemos o vós realmente falando, sem ser um pronome de tratamento, o verbo teria que flexionar com o tempo verbal da segunda pessoa do plural, né? No caso, vós nomeareis vosso substituto, daí sim. Mas nós estamos falando do pronome de tratamento. Então veja ali o exemplo. Vossa Senhoria nomeará o substituto, tá vendo? O verbo na terceira pessoa. E é muito comum, vocês vão observar muito ali nos exercícios de prova, o verbo na segunda pessoa, como se fosse Vossa Senhoria nomeareis o substituto. Então é um erro muito grave, isso é gramática, nós não podemos fazer isso. Quando nós falamos dos possessivos, como eu disse, né, o meu e o nosso para a primeira pessoa, o teu e o vosso para a segunda, e o seu, suas, seus, suas, também. Quando nós estamos falando diretamente com uma pessoa, utilizando o vós e o verbo flexionando na segunda pessoa do plural, a gente vai ter que usar assim teu e vosso. Se estou falando com, né, o tu, né, tem que ser o teu. Tu nomearás o teu substituto ou o vós? Vós nomeareis o vosso substituto? Daí sim. Mas no pronome de tratamento, o possessivo será de terceira pessoa. Então, cuidem com a ênclise, gente. Esse negócio de solicitar-te, solicitar-vos, é muito comum vir em prova e nunca será, né? Você vai simplesmente excluir da sua cabeça ali a segunda pessoa gramatical. Verifique o exemplo. Vossa Senhoria nomeará o seu substituto, tá vendo? Possessivo de terceira pessoa, porque estamos falando dele. Uma dúvida cruel: quando que nós usamos Sua Excelência e Vossa Excelência? Sua Senhoria e Vossa Senhoria. Isso cai muito também em prova. Gente, é só lembrar desse esqueminha na cabeça. Quando que nós vamos usar o vosso ou o vossa?
quando eu estiver falando com a pessoa. Ali, ó, a segunda pessoa do discurso. Se eu estiver falando do assunto ou de quem, de uma terceira pessoa, nunca será ali a segunda pessoa, vai ser a terceira. Olha lá, a terceira pessoa do discurso é o assunto. Então veja aqui este exemplo. Informo a Vossa Excelência que a Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, não comparecerá à reunião. Tá vendo? Então eu estou falando de alguém, uma terceira pessoa. Então a gente só vai usar ali o Vossa Senhoria para falar. E aqui excluindo eternamente da sua cabeça o verbo na segunda pessoa e os possessivos teu e vosso, que nós não vamos utilizar, ok? Esse é o nosso grande segredo e fica fácil, né? Então eu gosto de usar esse esqueminha porque na hora da prova você lembra ali, primeira pessoa do discurso, primeira pessoa gramatical, segunda e terceira, né? Fica bem fácil, bem tranquilo para nós. Com relação à concordância nominal, então o que é o nome, né? Nome é substantivo, adjetivo e advérbio. No caso, nós vamos falar dos adjetivos. Como nós não sabemos se é homem ou mulher, como que nós vamos fazer? Então, neste momento, né, quando nós formos usar um adjetivo, o adjetivo vai concordar com o sexo da pessoa. E como que eu vou saber? Primeiro, se houver um modelo de documento, né, vai ter o destinatário. O destinatário tem que conter o nome dele de batismo. Então, você vai verificar ali. Ou você vai verificar na própria questão, né? A questão vai lhe dizer se é homem ou mulher. Como que você vai fazer? O adjetivo vai flexionar com o gênero, com o sexo da pessoa. Então tá aí na sua apostila. Se for homem, Vossa Excelência está atarefado? Vossa Senhoria deve estar satisfeito? E da mesma forma, se for mulher, atarefada e satisfeita. Então essa é a peculiaridade com relação à concordância verbal que nós vimos, nominal, os adjetivos, e pronominal, os pronomes, que nós vamos usar sempre o de terceira pessoa. Bacana? Então, na hora da prova, vocês vão ver como isso vai ajudar vocês. E também a crase antes de pronome de tratamento, né? Então, é muito interessante, porque não tem como nós colocarmos o artigo a ali, porque não é uma palavra feminina. A preposição, sim. Né? Preposição a gente não mexe, artigo nós podemos mexer porque o artigo define ou indefine. Então, por exemplo, quando nós mandamos alguma coisa, né? Quem manda, manda alguma coisa a alguém. Então, o verbo é verbo transitivo indireto, a alguém. Este a é preposição. A Sua Excelência, a só preposição. Nada de colocar o sinal indicativo da crase, porque não há a junção do artigo com a preposição. Tranquilo? Bacana, tá bom? Emprego dos pronomes de tratamento, né? Agora a grande libertação, né? Porque nós temos aí essa dificuldade. Vejam só como é fácil. Primeiro, pronome de tratamento tradição, ok? Tem provas que vêm com esse negócio de hierarquia. Gente, hierarquia é fecho, tá? Então, não há necessidade de confundir, porque a gente lembra lá do Vossa Mercê, que há muito tempo virou Vosmecê e você, e isso é tradição. Então, como que nós pensamos? Primeiro, quais são os pronomes de tratamento que nós vamos estudar? Porque existem vários. Mas nós temos alguns apenas que está no nosso manual. Então, primeiro, nós vamos estudar Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, nas 3 esferas de poder. Nós vamos estudar para reitor de universidade, que é Vossa Magnificência,
só ele, tá? Mais nada. Nós vamos estudar a hierarquia eclesiástica, que são as carreiras, né? Ou ali os cargos para o pessoal religioso. Mas ali é reverendíssima, reverência, sempre tem uma situação diferente, eminência, tá? Se não for reitor, galera religiosa e Vossa Excelência, gente, é Vossa Senhoria. Tá vendo como é fácil? Então, o que nós temos que saber? Temos que determinar quem são principalmente os Vossas Excelências, que é o que mais cai na prova. Legal. Como que a gente pensa nesse pessoal? Nós estamos falando do Manual da Presidência da República, mas por mais que fosse outro manual também, ele segue a mesma linha. Vamos focar no nosso. Quem são essas pessoas? Primeiro, alta cúpula do governo. Só cargos, grandes cargos, realmente chefes de poder e pessoas diretamente ligadas a eles, né, que tem uma significância aí no alto escalão do governo. Bacana. Cargos predominantemente nomeados. Alguns até fazem concurso público, mas há a necessidade da nomeação. O único que realmente faz concurso público e tomou posse já é Vossa Excelência, é o juiz. É o único. Os outros necessitam da nomeação. E os cargos eletivos. Esse pessoal abençoado que a gente vota. Então, veja só. De todos, então aqui, presidente, vice-presidente. Você também vota no vice, né? Mas ele vai no fluxo. Governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual, senador e vereador. De todos esses que a gente vota, os únicos que não são Vossa Excelência, vice-prefeito e vereador. Apenas. Então, olha só como nós excluímos bastante coisa aí. Então, agora nós vamos ver os pronomes de tratamento, né? Vamos começar pelo Poder Executivo, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho, mas nós tendo, né? Quando a gente tem esse raciocínio de alta cúpula do governo, fica extremamente tranquilo. Então, vejam só comigo, tá? Poder Executivo. Legal. O chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, e o vice. Além de ser o chefe do Poder Executivo, nós votamos. Beleza. Ministro de Estado. Então, uma palavra-chave para nós é ministro, porque nós temos ministro nas 3 esferas de poder. Legal. Hoje, no ordenamento, né, na questão lá da Presidência da República, ela possui 24 ministros. Governador e vice-governador, tanto do Estado quanto do Distrito Federal. Beleza, são eletivos, fechei. Aqui está o diferente. Oficiais generais das Forças Armadas. Gente, general, nada de coronel, nada de tenente, tenente-coronel. Tá vendo a sacada? Vem muito coronel em prova. Oficial general, a maior patente do Exército, tá? Depois, nós temos uma peculiaridade aqui, tá? Todo ministro tem o seu secretário executivo, tá? Assim como o governador do estado tem os seus secretários de estado. Então, coloca essa galera junta. Então, tem lá o ministro de estado e os secretários executivos do ministério. O secretário, o governador, que nós já vimos, e os secretários de Estado. Tá vendo? Tanto o chefe do Poder Executivo federal quanto estadual tem aí, né, essa questão dos secretários e os ministros. E depois o prefeito municipal. Tá vendo que o vice não tá aí? Bacana. O que eu quero comentar com vocês agora? Ali, ó, secretários executivos de ministérios e demais cargos de natureza especial. Então, nós podemos aqui, quais são os cargos de natureza especial? Veja como é fácil isso. Nós sabemos que nós temos dentro de todas as empresas, instituições, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, ali qualquer
qualquer empresa, qualquer organismo, o qual o governo faça parte, está incluído na redação oficial e ele representa um órgão público, ele é um órgão público, né? Representa o serviço público. Então, os cargos de natureza especial são o representante máximo daquele órgão. Então, por exemplo, Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, o presidente do Banco do Brasil é Vossa Excelência e os demais, Vossa Senhoria, tá? Nós temos a Caixa Econômica, que é uma empresa pública. O presidente da Caixa Econômica, Vossa Excelência e os demais, Vossa Senhoria. É muito comum vir questões dentro do órgão que nós estamos estudando e para o concurso. Então, o INSS, quem é a autoridade máxima dentro do INSS? Este cargo é de natureza especial. Os demais, Vossa Senhoria, ok? Então, fica aí uma tarefinha de casa para você descobrir, ok? O que nós temos aqui? Nós temos também, por exemplo, alguns órgãos, como a agência reguladora, que não tem a palavra presidente, mas tem o que? Diretor-presidente. Então, nós temos assim, um conselho diretivo, diretor administrativo, geral, financeiro, e dentre esses diretores, elege um diretor-presidente, que acumula interinamente este cargo. Então, ele, o diretor-presidente, é o cargo de natureza especial. E os demais, Vossa Senhoria. Bacana? Então, a palavra-chave presidente para nós acaba se tornando aí algo relevante para que a gente saiba, tá bom? Nós temos aqui, como vocês viram, um asterisco ali nos ministros de Estado. O que eu quero colocar para vocês? Nós temos uma lei de 2011 que colocou para nós, né, revogou uma outra lei e determinou os cargos equiparados a ministros. Esses são excelentes, porque eles não vêm com a palavra ministro, mas eles estão na mesma hierarquia, né? Ministro, gente, é uma creche. É uma delícia, né? Tem um salário grande, né? Tá lá. Quem que manda no ministro? Só o presidente da República. Eles estão abaixo, né? A hierarquia superior a eles é só o presidente. Olha quanto ministro que tem, né? Nós já temos 24 que são ali nomeados e mais alguns equiparados. Legal, né? Então ali Babá tinha 40 ladrões, né? Estamos aí quase chegando lá, né? Mas é apenas uma brincadeira. O que eu quero dizer para vocês? Quem são essas pessoas então, tá? São pessoas, cargos diretamente ligados à presidência da República. Ligados à mãe Dilma, né? Então ela não quis deixar de fora algumas pessoas chaves para o governo. Pensando assim, olha como fica fácil e também com relação à palavra mesmo, União e Presidência da República. Então observe, tá? Primeiro, titulares das secretarias da Presidência da República. Então nós temos mais de uma secretaria. Secretaria-Geral, Secretaria Executiva, não importa. Sendo Secretaria da Presidência da República, então o secretário da Presidência será Vossa Excelência e também equiparado a ministro. É muito importante isso porque os ministros eles têm um expediente específico para eles. Então aqui nós já estamos aprendendo duas coisas. O advogado-geral da União. Falando ali dos titulares das secretarias, veja só, o ministro é Vossa Excelência e o secretário dele também. Por que a tia Dilma ia deixar a secretária dela de fora? Não é verdade? Então tá aí, equiparou. Advogado-geral da União, tranquila a palavra União, também como que vai deixar o advogado-geral fora, né, de ser ministro? O chefe da Casa Civil da Presidência da República, também uma pessoa importantíssima, mas é da Presidência da República, não é do Estado, né? Porque nós estamos falando de equiparação a ministro. Chefe de gabinete de segurança institucional
da Presidência da República, então é a pessoa que vai cuidar de toda a escolta da presidente, imagine deixar ele de fora, né? E também o chefe da Controladoria Geral da União. Antes era corregedoria e ali nós tínhamos o corregedor e o subcorregedor. Agora é controladoria. Aqui na tela cortou um pouquinho, mas o último é o presidente do Banco Central do Brasil. Então veja, o presidente do Banco Central, um cargo equiparado a ministro, que pode ser cobrado para nós em prova, justamente na prerrogativa dentro do expediente que é específico para a comunicação entre ministros. Legal? Gente, isso é o mais difícil. Os outros poderes são tranquilos. Dá uma olhada no poder legislativo. Primeiro, deputado federal e senador, fechou, a gente elege. Ministro, só que do Tribunal de Contas da União. A palavra ministro já é palavra-chave, tá? Na esfera federal, é ministro do Tribunal de Contas. Na esfera estadual, é conselheiro. Então, os conselheiros dos tribunais de contas estaduais também são excelência, né? Então, ali, federal e estadual. Deputado estadual e distrital, fechou, a gente vota. E o presidente da Câmara Legislativa Municipal. Então, esse é o único vereador, Vossa Excelência, que é o presidente da Câmara, que dentre todos os vereadores ele é eleito presidente. Os demais vereadores, Vossa Senhoria. E o Poder Judiciário, mais fácil ainda. Ministros, só que dos tribunais superiores, a palavra ministro já é uma palavra-chave. Membros de tribunais. Quem são os membros de tribunais? Carreiras de magistratura. Então, são os desembargadores. Por exemplo, um tribunal de justiça, né, que é estadual. Todos ali que compõem a cúpula, né, os desembargadores são Vossa Excelência. E o presidente do Tribunal de Justiça, que também é um desembargador, é um cargo de natureza especial. Então, Vossa Excelência 2 vezes. Os juízes, como eu disse, né, esse que passa no concurso, toma posse já é excelência. E os auditores da Justiça Militar. Então, a Justiça Militar só entra aí, neste momento, como auditores e no Poder Executivo, oficiais generais das Forças Armadas, tá? Algo que nós precisamos falar agora é com relação ao vocativo, tá? O que é o vocativo? Vocativo é a forma que eu invoco a pessoa. Lembra lá quando nós vimos o modelinho do documento e eu pedi para que vocês lá vissem o modelo de ofício? Então, lá no modelo de ofício, a gente viu as partes e o vocativo estava onde? Entre o assunto e o corpo do texto. No corpo do texto, nós estamos falando com a pessoa diretamente, né? Mas usando um pronome de tratamento indireto, né? Que é o pronome, nós não vamos usar o nome da pessoa, né? E também nós, antes ali, nós vamos invocá-la. Então, o vocativo padrão é senhor mais o cargo. Gente, senhor, a palavra senhor mais o cargo. Se for senhora, se a pessoa for mulher, senhora mais o cargo. Inclusive, quando nós temos o tratamento senhor ou senhora, tá vendo que tem masculino e feminino? Então, ao senhor, a senhora com crase. Mas no vocativo, gente, a grande sacada é que vocativo é senhor mais o cargo. Não tem artigo e não tem preposição. Não é ao senhor, não é a senhora. Quando a gente coloca esse a, é quando nós estamos falando lá em cima no destinatário, né? Que eu estou enviando aquilo ao senhor ou à senhora. Vocativo é só senhor mais o cargo. E tem 3 cargos que são exceção, que são os chefes de poder. Né? Chefe do Poder Executivo é o Presidente da República. Chefe do Poder Legislativo. Legislativo nós temos a Câmara e o Senado.
O chefe deste poder é o presidente do Congresso Nacional. Então, ele é o chefe do Poder Legislativo. E do Poder Judiciário é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essas três pessoas, além do senhor mais o cargo, a gente vai acrescentar a palavra excelentíssimo, tá? Antes de nós colocarmos o vocativo, vai ser excelentíssimo senhor mais o cargo, sempre por extenso, sem nenhuma abreviatura. Então, geralmente o pessoal confunde muito porque excelentíssimo lembra excelência, né? Mas ministro também é excelência. E para ele é só senhor mais o cargo. Então cai muito em prova essa pegadinha, legal? Então aí na tua apostila está o exemplo: excelentíssimo senhor presidente da República, presidente do Congresso Nacional e do Tribunal Federal e as demais autoridades. Senhor mais o cargo. Senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador, senhor presidente da Câmara, senhor auditor das forças da Justiça Militar, senhor oficial, senhor general, né, que é os oficiais generais e assim por diante. Bacana? Na próxima aula nós continuamos os demais pronomes de tratamento.